Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Wesley. Nós vamos dar continuidade à nossa playlist. Estamos aí resolvendo as 45 questões de matemática do Enem 2020 do caderno amarelo. Nós vamos resolver agora a questão de número 168, que diz o seguinte: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... E aqui nós temos as nossas alternativas. Bom, essa aqui é uma questão clássica, né, que envolve aí nossa geometria espacial, envolvendo conteúdo de cilindros, né, volumes de cilindros. Então ele quer saber aí, ó, tipo assim, a proporção do raio da caixa do tipo B em relação à caixa d'água do tipo A. Então vamos analisar aqui da seguinte maneira. Então, os dados que a questão nos forneceu foram o seguinte: as duas caixas d'água têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então, o formato delas é um cilindro e elas possuem o mesmo volume. Segundo, a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Certo? Então, ó, 25%, se a gente for trazer para fração, né, para número decimal, 25% é um quarto, né? Ou seja, a altura da caixa d'água do tipo B ele é um quarto, né, da altura da caixa d'água do tipo A, ou seja, é a quarta parte. A outra informação que o enunciado nos deu é que se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio, ele quer saber o raio da caixa d'água do tipo B é... Bom, o que está acontecendo aqui mais ou menos é isso. Nós temos aqui a primeira caixa d'água, né? A caixa d'água tipo A, formato cilíndrico, e a caixa d'água do tipo B, mais ou menos, vai ter esse formato. Ela tem, a altura dela é um quarto, né? 25% da caixa d'água do tipo A. E se elas têm o mesmo volume, então, consequentemente, a caixa d'água do tipo B ela vai ser mais larga, né? Para que ela tenha o mesmo volume. Então, ó, a gente vai utilizar basicamente esses dados aí que a questão nos forneceu. Nós vamos chegar qual é a relação que tem do raio da caixa d'água do tipo B para o raio da caixa d'água do tipo A. Então, a primeira informação é que o volume da caixa d'água do tipo B é igual ao volume da caixa d'água do tipo A. Então, como é que calcula o volume de um cilindro, né? O cilindro, a base dele é uma circunferência. Então, a gente precisa se lembrar como é que eu calculo a área de uma circunferência, porque calcular o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Então, lembrando aí como é que calcula a área de uma circunferência, a gente calcula a área, o volume, no caso, a área da base, né, que no caso é uma circunferência, depois calcula o volume desses dois cilindros. Então, a área da circunferência é calculada por πr ao quadrado. Então, o volume de B vai ser πr ao quadrado vezes h sobre 4. Por que h sobre 4? Lembra, eu vou denotar o raio da caixa d'água do tipo B como R minúsculo, já que R maiúsculo denota a caixa d'água do tipo A. E h sobre 4 é porque h é essa altura aqui do cilindro A. E esse h aqui do cilindro B, ele é um quarto desse aqui, ou seja, h dividido por 4, ou seja, a quarta parte. Então, quando eu for calcular o volume, já que eles são iguais, esse volume aqui é o volume do cilindro B. πr ao quadrado, ou seja, a área da base, que é uma circunferência, vezes a altura. A altura, né, como eu denominei aqui, que a altura desse cilindro aqui é um quarto desse aqui, então vai ser h sobre 4. Eu estou relacionando assim, a altura desse com esse aqui, do cilindro B, com relação ao cilindro A. Então, e normalmente, né, o volume do cilindro A vai ser πr ao quadrado vezes h. Tá, ok? Então, ó, eu estou sempre levando em consideração, primeiramente, o volume do cilindro B em relação ao volume do cilindro A. Poderia fazer o contrário, daria a mesma coisa, mas como a questão pede o raio da caixa d'água do cilindro do tipo B, então a gente vai ficar sempre nesse primeiro mesmo para facilitar, né? Para ficar padrão, né? Quando a gente for calcular, no caso, essas equações.
Então, aqui a gente equacionou, né? Escrevendo forma de equação. Então, a gente vai ver aqui qual é a relação desse R minúsculo, que significa o raio do cilindro B, em relação a esse R maiúsculo, que significa, no caso, está relacionado ao raio do cilindro A. Então, de imediato, a gente pode fazer o seguinte, pode dar uma simplificada, né? Simplificar aqui esse π, né? Já que os dois estão multiplicando, né? Ambos os lados da igualdade. Então, se eu passar um dividindo, ele vai cortar com o outro, então a gente pode cancelar ele aqui mesmo. Então, simplificando o π, vai ficar, nesse primeiro membro, vai ficar r ao quadrado vezes h. E esse 4 aqui, eu vou passar ele multiplicando o outro lado. Está dividindo, né? Os termos aqui estão se multiplicando, então está dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. Como a gente já cancelou o π, vai ficar 4 vezes r ao quadrado vezes h. A gente pode também simplificar esse h. Está multiplicando desse lado, está multiplicando desse outro. Então, se eu passar ele dividindo para o outro lado, ele vai cortar, né? Vai simplificar com outro h. Então, a gente pode cancelar ele. Então, a nossa equação ficou no primeiro membro r ao quadrado, r minúsculo, né? Igual a 4r ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai extrair a raiz do segundo membro. Ou seja, está como potência, eu, no caso, extrair a raiz do segundo membro. Extraindo a raiz, vai ficar r igual a raiz quadrada de 4 vezes r ao quadrado. Como aqui, no caso, radicando tem dois termos ali se multiplicando, então vou extrair a raiz dos dois números. Então, raiz de 4 é exato, né? Dá igual a 2. E aqui, ó, r, no caso, r maiúsculo ao quadrado, eu posso cancelar com radical, vai ficar só r. Então, r é igual a 2r. Esse 2 saiu da raiz quadrada de 4, e esse r, no caso, foi a raiz quadrada de r ao quadrado. Eu cancelo essa potência com radical, fica só r. Então, aqui a gente já consegue visualizar qual é a relação que tem do r do cilindro B em relação ao r do cilindro A. Ou seja, o r, o raio da caixa d'água do tipo B, ele é igual ao dobro, ou seja, a 2 vezes o R da caixa d'água do tipo A, ou seja, o R minúsculo é igual a 2 vezes o R maiúsculo. Então, aqui a gente já encontra a nossa questão, né? No caso, o gabarito da questão 168 é a letra B, ou seja, o raio da caixa d'água do tipo B, ele é 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A, 2 vezes R maiúsculo. Então, essa foi a nossa resolução. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos que estão estudando para o Enem e até o próximo vídeo.